A nova pirâmide alimentar, o erro que ninguém queria admitir, porque foi publicada uma nova pirâmide alimentar nos Estados Unidos. Tenho acompanhado de perto as diretrizes alimentares e eu jamais imaginei que viria o que vi no dia 7 de janeiro. O governo dos Estados Unidos publicou as novas diretrizes e, como todos nós sabemos, o que os Estados Unidos fazem, seja bem ou mal, normalmente é imitado pelo resto do mundo. E pela primeira vez na história, eles não se limitaram a fazer pequenos ajustes na pirâmide alimentar. Eles simplesmente alteraram a pirâmide alimentar de cabeça para baixo. Esta é uma vitória para todos nós, os que queremos manter-nos saudáveis e comer comida de verdade. E sim, há alguns problemas que serão resolvidos, mas no geral estou muito animado porque isso terá um impacto enorme nas crianças, nas escolas, nos lares, nos hospitais, nas Forças Armadas e em todas essas instituições que fornecem alimentos. Eles terão que reformular completamente as cadeias de alimentação e você precisa entender o quão radical é essa mudança. Por mais de 40 anos, a base das nossas diretrizes foi ter os grãos como alimento fundamental. Quer dizer, estou falando de 6 a 11 porções de grãos todos os dias. Todas as pirâmides históricas do passado foram baseadas em carboidratos. Mas ontem, nesse comunicado, eles abandonaram completamente esse modelo. Eles não fizeram o que era ajustar alguns números. Eles falaram mesmo sobre a comida em si, que é enorme, mas acho que isso não aconteceu apenas por causa de opiniões. Os dados vêm-se acumulando há anos e anos e ainda não havia chegado a um ponto em que simplesmente fosse mais possível ignorá-los. Agora eles miram diretamente nos alimentos ultraprocessados, apontando-os como o principal fator responsável por 90% das doenças crónicas, e estou falando de obesidade, diabetes tipo 2 e esteatose hepática. Durante décadas, as empresas de alimentos processados foram protegidas pelo silêncio, mas agora tudo isso acabou. Portanto, não se trata mais de uma questão de linguagem superficial para fazer as coisas parecerem realmente saudáveis. Este documento contém algumas afirmações bastante contundentes. Vamos comparar e contrastar o modelo antigo com o novo. No modelo antigo, recomendava-se 6 a 11 porções de carboidratos diariamente. Essa quantidade enorme de carboidratos que se transformam em açúcar no seu corpo e levam a insulina no sangue. Eles também recomendavam baixo teor de gordura. Eles também queriam que você seguisse uma dieta com baixo teor de colesterol e baixo teor de gorduras saturadas. E claro, eles se concentraram nas calorias ingeridas e nas calorias gastas. Agora o foco está nos alimentos ultraprocessados, com ênfase em alimentos de verdade, aumentando a ingestão de proteínas, não de origem vegetal, mas de proteínas de alta qualidade, como as de carne vermelha. Assim, a antiga recomendação de proteína era de 8 gramas por quilograma. Assim, para uma pessoa de 82 quilos, a recomendação seria de 65 gramas de proteína por dia. Agora, a nova recomendação de proteína é de 1,2 a 1,6 por quilograma de peso corporal. Considerando uma pessoa com um peso médio de 82 kg, estamos falando de 98 a 131 gramas de proteína por dia, em comparação com as 65 gramas antes. Essa é uma mudança enorme, porque eu já sei e estou neste campo há algum tempo e tenho visto muitas pessoas com deficiência de proteína de alta qualidade. E só essa recomendação já será de grande ajuda para a sua bioquímica, para os hormônios e para os níveis de açúcar no sangue. O que será realmente interessante observar é como eles vão implementar isso, já que estão visando os alimentos processados como inimigos da saúde pública. Portanto, se
paramos para pensar um pouco, toda a base do nosso abastecimento alimentar é construída sobre alimentos ultraprocessados. As cadeias da indústria alimentar estão voltadas para entregar alimentos ultraprocessados. Mais de 50% das calorias que as pessoas comem diariamente vêm de alimentos ultraprocessados. Então não sei como eles vão mudar isso, mas esse pode ser um problema na implementação dessas novas recomendações. Há décadas que operamos com base em informações erradas. E a outra área delicada que quero observar são as definições do que é comida saudável e do que são alimentos ultraprocessados. Eles estão trabalhando nesse momento nas definições de alimentos ultraprocessados. E se dependesse de mim, eu começaria falando sobre a definição de comida de verdade. Não estamos falando de alimentos ultraprocessados, mas vamos começar com a definição de alimento. Porque em outro vídeo vou falar sobre isso. O que eles fizeram foi alterar a definição de alimento e transformá-la em uma definição legal, que basicamente significa algo que você come e que não tem nada a ver com a definição biológica de alimento. Portanto, são completamente diferentes. A definição legal de alimento é algo que é comestível e tem um prazo de validade estável. E é basicamente isso que eles se aplicam até hoje. Na verdade, isso não tem nada a ver com a definição biológica que precisa sustentar a vida. Tem que auxiliar no crescimento e na reparação do tecido corporal, mas não na definição legal. Portanto, sem essa base não é possível comparar, contrastar e depois falar sobre o que são alimentos ultraprocessados. E se eu pudesse dar a minha opinião, começaria voltando à definição biológica de alimento. E qualquer coisa que não se encaixe nisso não pode ser considerado comida. E isso seria uma grande mudança de paradigma, porque aumentaria muito a conscientização sobre as coisas que colocamos na boca e faria com que as pessoas simplesmente percebessem que devem comer comida de verdade. Porque essa outra coisa que se chama ultraprocessado já não é comida, já que não pode sustentar uma vida saudável. Não consegue reparar o corpo e isso vai basicamente criar doenças. Quem controla a definição controla o resultado. Eles fizeram isso com a definição de droga e doença. Mas a definição de comida é muito, muito importante. É aquilo que ingerimos para sustentar a vida, promover o crescimento e a reparação dos tecidos. Agora, com todas as coisas boas que aconteceram, há uma peça fundamental que falta neste quebra-cabeças. A verdadeira causa, a raiz da maioria das doenças crónicas nos últimos 40 ou 60 anos. Estou falando de resistência à insulina. Agora, algumas pessoas podem dizer, bem, mas isso realmente importa, porque muitos dos alimentos que eles estão recomendando e as mudanças propostas podem ajudar indiretamente a prevenir a resistência à insulina. Sim, isso é verdade. Mas, se as pessoas que já têm resistência à insulina, o que vai acontecer com elas? Este novo plano abordará essa questão? Eu penso que, ou acho que não. Porque quando falamos em corrigir a resistência à insulina, é extremamente importante discutir a frequência com que você se alimenta. Porque se você aplicar as diretrizes alimentares à sua vida diária, mudando os alimentos, mas ainda assim fizer 3 refeições, 2 lanches e beliscar entre as refeições, mesmo que sejam alimentos considerados saudáveis, você ainda terá um aumento de insulina bastante importante. E cada vez que você eleva os níveis de insulina ao comer alimentos saudáveis ou não saudáveis, você está contribuindo para a resistência à insulina e será quase impossível revertê-la, mesmo que você esteja comendo alimentos de verdade. Agora, você provavelmente vai evitar que isso aconteça, mas não sei se você vai conseguir reverter a situação. Porque 2 coisas em que você precisa se concentrar para reverter a situação são seguir uma dieta com baixo
teor de carboidratos e, em segundo lugar, não comer com tanta frequência. Assim, nas novas diretrizes alimentares, a resistência à insulina não foi mencionada. Além disso, eles não aderiram e nem falaram no jejum intermitente. Mas estou-lhe dizendo isso para que pelo menos você saiba o que precisa fazer para corrigir a resistência à insulina. E eu realmente acho que o motivo pelo qual eles não puderam mencionar a resistência à insulina é porque eles promoveram uma dieta que na verdade causa resistência à insulina durante os últimos 50 ou 60 anos. E o facto de terem que trazer isso à tona agora é incrivelmente constrangedor. Eles nunca gostam de estar errados e admitir que erraram. Quer dizer, basta dar uma olhada no colesterol. Em 2015, eles removeram muito discretamente os alimentos de colesterol em nossos alimentos. Será que eles se desculparam pelos últimos 40 anos em que nos disseram que tínhamos que alimentar ou eliminar o colesterol e tomar estatinas para baixar o colesterol? Não, eles não mencionaram isso. Mas se estivermos falando de 6 a 11 porções de carboidratos diariamente, estamos falando de um pico enorme de insulina, o que vai causar doenças crónicas ao longo da sua vida. Além disso, se mencionassem a resistência à insulina, também teriam que admitir que toda essa história de calorias ingeridas versus calorias gastas é completamente inválida, porque não se concentra no tipo de calorias que são as calorias que aumentam a insulina, o que por sua vez causa resistência à insulina. Por fim, a última coisa que quero abordar em relação às novas recomendações é a gordura saturada. Infelizmente, eles mantêm o limite de 10% de gordura saturada. E essa é uma das discordâncias, porque se você restringir a gordura saturada, o que vai sobrar para comer? Temos ácidos graxos insaturados como os óleos de sementes. No entanto, eles mencionam os alimentos ultraprocessados que também contêm muitos óleos vegetais. Eles falaram sobre óleos refinados. Isso foi bom, mas é claro que eles não falaram sobre como o petróleo é oxidado não apenas pelo calor, mas também pelo armazenamento. E mais um ponto sobre isso. Eles não mencionaram a expressão amidos industriais. Não mencionaram carboidratos, mas mencionaram carboidratos refinados. E acho que nem as pessoas conhecem a expressão amido industrial. São os carboidratos refinados. E estou falando de produtos à base de farinha, como a farinha de trigo que você vê por aí. Mas não só isso. Você tem outras palavras, amido de milho modificado, amido alimentar modificado, maltodextrina, que na verdade é açúcar oculto, mas não é rotulado como açúcar. Está rotulado como isento de carboidratos e de açúcar, embora isso eleve seu nível de açúcar no sangue muito mais do que o açúcar comum. Mas tenha em mente que isso é direcionado, e dentro dessa categoria você encontra muitos açúcares ocultos, na forma de amido, e esses são amidos industriais que precisam ser eliminados se quisermos ser saudáveis. Dito isso, estou simplesmente muito contente com essa nova inversão da pirâmide alimentar. Estou muito entusiasmado com o impacto que isso terá na saúde das pessoas. E estou realmente curioso para saber o que você pensa sobre isso. Então deixe seu comentário se você já põe em prática as novas diretrizes da pirâmide alimentar e se conseguiu melhorar a sua saúde. Gostou deste vídeo? Não se esqueça de compartilhar com quem necessita saber esta informação, porque juntos vamos conseguir um mundo mais saudável. Para mais informação, vá à descrição do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.